Olá pessoal, aqui é César. É, Comentar hoje sobre uma figura histórica bem interessante e ao mesmo tempo extremamente controversa, certo? Comentar hoje sobre Herodes, Herodes o Grande, certo? Que é um personagem bem interessante porque ele tem ah, antipatia de um universo cristão, ou seja, ele tem antipatia de mais ou menos mais de 1,5 bilhão de pessoas. Por quê? Porque ele, segundo a Bíblia, tentou matar apenas Jesus Cristo, que é o guia desse 1,2 bilhão de pessoas. É simplesmente o príncipe da paz. Mas quem foi Herodes? Herodes, segundo o historiador, o historiador judeu Flávio Joséfos, era filho de Antípato. Quem é esse cara? Esse cara foi um governante dessa região da Judéia, esse Antípatro. Ele foi nomeado pelos romanos como um governante da Judéia. Mas por que ele chegou a ser governante da Judéia? Vamos lá. Para a gente entender, a gente tem que entender uma questão interessantíssima. O reino dos judeus não acaba com a queda de Jerusalém perante os babilônios. O reino dos judeus, existe um reino judeu criado pelos Macabeus. Inclusive é um livro da Bíblia católica chamado os Macabeus. Então, esses Macabeus, que depois passaram a ser denominados Asmoneus, criaram uma série de reis a partir de 150 a.C. Esses reis continuaram no poder até a chegada do romano Pompeu, certo? Quando Pompeu conquistou essa região, ele colocou Antípato como o novo governador. E questões romanas questões romanas voltam. Chegou a ter um rei, o último rei Asmoneu, a dominar na região de Jerusalém, se chamava Hircano II, certo? E esse Hircano foi destronado pelos romanos com a ajuda de Herodes, e Herodes barganhou e conseguiu se tornar rei dos judeus. Como ele conseguiu? Pagando, certo? Ele pagou muito dinheiro aos romanos e conseguiu dos romanos o título de rei dos judeus, certo? E ele era rei de toda a região da Judéia, toda a região da Judéia, da Galileia, da região ali da Decápole, descendo da Síria e até chegar no Egito, ele era o rei de tudo, certo? Ele era bastante importante para aquela época. Então vamos lá. Então ele se torna o rei e ele casa com Mariane, que era uma princesa judia, filha de Hircano II. Então ele faz uma jogada política para conseguir o quê? Conseguir legitimidade perante os judeus, certo? Tendo essa legitimidade ou não, ele passou a reinar com quê? Com forças militares romanas e forças militares criadas por ele através de mercenários. Desculpa. Só que uma coisa ele nunca conseguiu, ele sempre teve grande oposição de vários segmentos judeus. E aí ele passou a criar uma paranoia de poder ser a todo momento destronado. Isso levou a ele a criar uma esquizofrenia bem, bem que levou ele a cometer vários crimes. Inclusive ele matou seus dois primeiros filhos, né? E matou também sua esposa Mariane, casando com outra, certo? Os dois primeiros filhos chamavam Aristóbulo e o outro Alexandre, certo? E ele também matou Mariane. Por quê? Vejam bem, ele tinha uma grande aliança com Marco Antônio. Quando Marco Antônio perdeu a guerra para Augusto, Augusto chamou ele para conversar. Chamou ele para conversar e o Herodes, pensando que ia ser executado, porque ele apoiou o rival de Augusto, então ele deu ordem para que Mariane, a rainha, fosse morta quando se ele fosse executado, deveriam se matar ela. Ela, sabendo disso, ela passou
a confrontar ele, é, confrontar ele abertamente. Ele então mandou assassiná-la. Assassiná-la, inclusive com o apoio da própria mãe dela. Mas enfim. Então depois ele assassinou os dois filhos e ele ficou um cara extremamente paranoico. Tanto que ele tentou excluir alguns filhos do testamento dele e assim vai. Então, ele. E vamos falar das forças que apoiavam e das forças judias que confrontavam ele. Os judeus eram divididos em três forças, quatro naquela época. A gente tinha os herodianos, que eram praticamente os apoiantes dele. Nós tínhamos os fariseus, que eram uma classe média, vamos dizer assim, uma classe média judia, que fazia aquele jogo, não estava contra ele, nem estava muito a favor dele. E nós tínhamos os saduceus, que é a elite judia, que era totalmente contra o Herodes. Por quê? Porque eles eram totalmente a favor aos asmoneus, inclusive se beneficiaram do governo dos ammoneus. Então, para eles, era um cara que tinha destronado o rei legítimo, os reis legítimos, certo? E, por último, existia os outra relação que eles tinham meio complicadas eram com os essênios. Porque, assim, engraçado que os essênios, ele tinha muita amizade com o líder dos essênios. Só que ele era complicado, porque os essênios eram as pessoas que prendiam pensavam o desprendimento das coisas terrenas e tal, não dava muito certo com ele, né? E então, para manter-se no poder, ele construiu Massada, né, que era uma fortaleza inexpugnável, e construiu alguns prédios que o tornava difícil acesso. Ele também construiu, ele deu bases para o Templo Novo, né? Porque o templo já tinha sido construído, mas ele tornou ele muito maior. E também ele construiu Cesareia Marítima, né? E ele não governava a partir de... Ele construiu Cesareia Marítima para governar a partir de... governar a partir dessa cidade e não de Jerusalém, que era mais complicada, né? Sempre foi mais complicada. E os governadores romanos passaram a sempre governar de lá também. Ele construiu também a Fortaleza Antônia, né? Que ficava perto do segundo templo. E ele construiu, deu o nome Fortaleza Antônia, porque Antônio era o cara que patrocinou ele a ser o rei dos judeus. Então, quando ele morreu, foi dividido, né? Foi dividido entre seus filhos. Arquelau ficou com a Judéia, Filipe ficou com a Decápole e a Pérea, e Antipas ficou com a Galileia. A Galileia e a Pérea. Eu acho que Filipe ficou com a Decápole. Então, cada um desses ficou com um pedaço desse território, certo? E o Arquelau depois ele foi afastado e a Judéia passou a ser de administração romana. Mas isso a gente vai comentar em outros vídeos. Então é uma figura que conseguiu chegar no poder, o Herodes, né? Uma figura que chegou no poder de uma maneira mais, assim, de alianças políticas, como os nossos políticos fazem hoje, né? Toma lá da cá. E conseguiu reinar por um bom tempo, né? E conseguiu ficar nesse lugar por um bom tempo como rei dos judeus. Então é isso, gente. Depois a gente comenta sobre outros fatos da história.